Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao programa do Justificando. Aqui é André Zanardo, editor do site Justificando. Estamos todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual. E se você sintonizou na 98.9 FM e quiser escutar esse programa aqui, que você está escutando novamente, é só você buscar aí no seu player de podcast que o programa fica disponível para você escutar a hora que você quiser. Veja que maravilha! Mabô, seja bem-vinda. Conta as últimas, querida. Fala, André, tudo bem? Como você está? Maravilha, tamo junto, mais uma semana aqui. Muito bom escutar sua voz, inclusive, nessa quarentena. Pois é, amiga, a nossa voz, um do outro é a companhia, né? Toda quarta-feira a gente aqui gravando, mas a gente não se vê. É real. A última nova, amigo, eu não sei se você viu que o Jamir Chad escreveu lá no UOL, que o Brasil vai ser alvo de uma recomendação oficial para que o governo seja investigado internacionalmente por suas políticas ambientais e de direitos humanos. A recomendação é de um relator especial da ONU, e mesmo que a investigação acabe não indo para frente, porque a gente sabe que essas coisas são difíceis de rolar, né? Tem toda uma burocracia interna da ONU e tal, mas essa é a primeira vez que a gente vê uma recomendação do tipo durante o nosso período democrático. Então eu achei que valia a pena a gente registrar, porque a gente sempre bate na tecla de que esse governo vai entrar para a história como a vergonha que ele é, e eu acho que a gente já tá vendo os frutos disso agora na metade do mandato, né? Nem precisou chegar ao final dos 4 anos. A gente tá vendo isso acontecer aí em live, em rede social, todo mundo só fala disso, mas eu queria comentar, inclusive, Mabô, a gente recebeu a Silvia Steiner aqui para falar sobre o caso do TPI, e essa semana a gente ficou sabendo que saiu aí um arquivamento da denúncia do Bolsonaro. A gente já tinha previsto aqui, a gente sabe que tem muita política envolvida, seria uma decisão muito grande. A Silvia comentou aqui, deu seu parecer técnico a respeito do assunto, mas a gente sabe que aquilo lá está arquivado por hora, está esperando ali e o que está arquivado é a denúncia relativa à condução da pandemia em geral, que eu acho que era mais arriscada, porque se você for parar para pensar, vários países tiveram problema com pandemia, né? Então se você abre a brecha de, enfim, processar o Brasil lá fora por causa disso, todos os outros países que não tomarem decisões parecidas na condução do combate ao corona, tipo os Estados Unidos também, né? Enfim, abriria uma brecha grande, mas existe ainda outra denúncia, que é a denúncia que foi feita ano passado em relação aos povos indígenas. Essa ainda não foi arquivada no TPI, que eu saiba, então essa eu acho que a gente ainda pode acompanhar. É isso, e inclusive a Silvia Steiner falou que se tivesse alguma para ir para frente seria essa que você está falando. Então, se você não escutou esse episódio, vai lá e escuta, que vale a pena, você vai ficar bem informado sobre o assunto. Hoje a gente vai falar sobre iniciativas e princípios de educação popular com 2 mulheres incríveis educadoras. Uma delas eu já vi de longe aqui no Carnaval em São Paulo, que eu conheci, inclusive, graças ao nosso querido editor Renan Almeida. É a Silvani Sivuca, que é baterista, percussionista e empresária. Ela é co-criadora da produtora Fábrica das Belas Artes, regente do bloco Me Lembra Que Eu Vou, regente no bloco Bangala Fumenga e regente da banda Lana. Ela tem um projeto incrível de formação no Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo. Já abriu um evento de esportes, já abriu Rock in Rio, enfim. É uma percussionista também na Laboratório Fantasma. É uma regente popularmente conhecida como mestra. Bem-vinda, Sil! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Sivuca. E a gente vai apresentar aqui também. Temos Karine Lins Ribeiro, que ela é mãe de Luna, de 4 anos, tem se dedicado à constituição de um jardim de infância Waldorf na cidade de Bertioga, litoral norte de São Paulo, onde ela reside desde 2014. A sua trajetória aí de pesquisa é na prática da área de educação ambiental, agroecologia e educação de campo. Ela realizou o doutorado em ciências ambientais e mestrado em educação, ambos pela UFSCar, onde ela aprendeu lá a aprendizagem dialógica e desenvolveu ações educativas com grupos de mulheres rurais, assentadas e de terceira idade. Depois ela assumiu a função de docente no ensino superior, atuando também em projetos de extensão universitária lá na Universidade Estadual de Campinas, onde trabalhou com educação popular e economia solidária, junto ao movimento de catadores de materiais recicláveis e de agroecologia. Também trabalhou lá no SESC, foi responsável por várias ações socioculturais e de educação ambiental na instituição. Caroline, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito participar do nosso programa. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos rodar a vinheta?
Roda a vinheta. A educação popular é um método pedagógico muito próprio da América Latina, que se disseminou principalmente através do pensador brasileiro Paulo Freire. Entre seus princípios está a noção de que todo ser humano é um produtor de conhecimento e traz consigo habilidades próprias. A educação popular estimula o diálogo e participação comunitária, utilizando os saberes locais como ponto de partida do ensino. Atualmente a gente vê esse modelo principalmente em cursinhos populares, oficinas, projetos sociais. Enfim, hoje a gente vai conseguir conversar com gente que faz isso na prática. Carol, você que enfim, tem uma formação própria em relação à educação, você poderia dizer pra gente qual que seria a diferença entre uma educação libertadora, como proposta pelo Paulo Freire, e uma educação bancária, como ele chama? Bom, essa pergunta ela é muito pertinente, né, nos tempos que a gente tem vivido hoje, porque há uma certa confusão no conceito de educação liberal e uma educação libertadora, né? E aí, para a gente compreender essa diferença, é importante, então, trazer esses autores que fazem esse debate e pensar no projeto de sociedade e também no projeto de ser humano que se quer formar. Então, a educação, como a gente sabe, ela não é neutra, ela tem sempre uma intencionalidade, e no caso da educação progressista ou libertadora, né, no sentido de Paulo Freire, a gente tem uma educação que ela é muito mais pensada na horizontalidade, embora a função professor e professora e estudante, né, ou educando e educanda, como ele mesmo dizia, né, elas são bem diferentes, são saberes diferenciados sobre determinados assuntos, mas que há sim, então, um diálogo entre saberes, né, esse saber popular, um saber de um conceito que ele traz muito interessante, que é o saber de experiência feito, né, é o saber do dia a dia, é a leitura do mundo que precede a leitura da palavra. Então, essa seria uma educação libertadora, onde os oprimidos e oprimidas, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, eles passam a ter consciência dessa situação, e passando a ter consciência, eles vão problematizar tal situação, buscando soluções, né, frente a esses desafios para a sua transformação. Então, a educação aí ela é um meio problematizador para se pensar aí um mundo mais justo, igualitário, mais bonito, ou menos feio, né, como dizia Paulo Freire. E a educação aí, então, em contrapartida, né, a educação para princípios liberais, ela está muito mais relacionada ao liberalismo econômico e está voltada aí, então, diretamente para essa intencionalidade da economia, né? Então, a formação, ela está totalmente voltada para uma sociedade já posta, não é uma sociedade possível de transformação, onde os sujeitos que vivem nessa sociedade, eles precisam se adaptar a esse projeto de sociedade que é bastante desigual, mas isso não é colocado em discussão. Na verdade, a formação ela é mais para uma adequação a um trabalho a serviço do capital, né, de opressão, enfim. Mas seria legal também agora a gente entender como que a gente faz isso na prática. E Sivuca tá aí, queria que você contasse um pouco para a gente a sua trajetória aí na educação, seu projeto de profissionalização dos alunos através da arte. Bom, eu trabalho com música há mais de 20 anos. Eu comecei em um projeto social. Na verdade, eu comecei numa escola de bateria e, na sequência, eu fui convidada a participar de um projeto social. Tinha entre 13 e 14 anos e, de repente, eu me vi assumindo uma sala de aula aos 14 anos. Dando aula para os meus próprios amigos e todos os adolescentes na época. Até porque esse meu professor de bateria, ele percebeu que eu tinha eu diria um pouco de talento, e aí ele me convidou para participar desse projeto social que ele estava começando, e aí de repente um dia ele me largou na sala de aula e disse, você que vai assumir as aulas a partir de agora. Aí lógico, eu fui estudar música, né, passei esse tempo com ele na própria escola de bateria, depois eu fui para a universidade, fui morar fora do Brasil também,
E quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu queria devolver um pouco de todas as coisas que eu conquistei, né? Que eu conheci, porque eu acredito muito que as pessoas, elas só precisam de uma oportunidade para elas poderem mudar a sua vida. E aí eu entrei no Instituto Alana, que é uma organização não governamental que tem 13 programas diferentes, onde eu atuo, é um deles, que fica no Jardim Pantanal, é onde inclusive nasce o Instituto Alana, é numa região onde infelizmente a gente só conhece quando chove, alaga, aí fica dias passando na televisão em relação a esse alagamento, até porque a comunidade do Jardim Pantanal fica ao lado do rio Tietê. Então, se chove muito, o rio enche, automático ele invade as casas das pessoas. E lá eu resolvi fazer uma banda com uma molecada, assim, visando que a gente poderia ensinar algo para esses meninos, né, usando a música como uma ferramenta de transformação. Lógico que, assim como todas as comunidades, entre 14 e 16 anos acaba tendo muitas funções, né, dentro de casa, e é o período que os pais cobram muito, né, de que tem que ajudar dentro de casa, tem que trabalhar, e música normalmente não é muito bem visto pela família, né, e não entendem que música também é uma profissão e que tem que se estudar, e a gente tem diversas vertentes. Então, eu resolvi montar uma produtora onde a gente pudesse ensinar esses jovens a trabalhar com isso. Não só a questão de prática em conjunto, de banda, e usar a música como ferramenta de educação, mas mostrar para eles que a gente conseguiria também fazer com que fosse uma profissão para eles, né? Eu queria aproveitar, então, que você já está no embalo contando da sua trajetória como educadora, nessa coisa do ensino da música, como você acha que essa educação popular voltada para as pessoas, enfim, das comunidades, impacta a vida dos alunos? Como que isso chega nas comunidades e nas famílias? Dando o exemplo do próprio Jardim Pantanal, né, por ser uma pessoa que chegou de fora, né, quando a gente entra numa comunidade, eu, Silvani, penso que primeiro a gente tem que entender como essa comunidade trabalha, né, para depois a gente tentar implantar algo e mostrar o que é possível se fazer. A música, a arte educação, ela as pessoas não entendem que isso é o grande diferencial que a gente tem, né? Como eu falei no começo, as pessoas só precisam de uma oportunidade para elas mudarem a vida delas. E a arte educação, eu acredito que é uma das principais maneiras da gente transformar isso. Carol, a gente vê que a educação popular subverte um pouco do que a gente entende tradicionalmente sobre o educador como único detentor do conhecimento ou dono do objeto de estudo, e propõe o educador aí como uma ponte ou um mediador. Por que essa filosofia freiriana causa tanto horror aos núcleos conservadores, bolsonaristas e companhia? Por que Paulo Freire é rechaçado por essas pessoas? Bom, queria começar falando que a educação popular, ela subverte muito o que a gente entende tradicionalmente, né, como educador, como único detentor do conhecimento. Porque justamente esse é um princípio muito caro para a educação popular, né? Então é trazer de fato esses saberes que são historicamente negados, que são historicamente e intencionalmente ocultados, né? Então são saberes históricos, saberes de lidar com a terra, com sementes, saberes do dia a dia, saberes dos quintais, saberes, né, das mulheres, enfim, são saberes que são transformadores e que têm muita potência de ação, né? Ação de problematizar, de questionar, enfim. E aí, então, essa educação, que seria libertadora, né, e não bancária, no sentido de depósito de conhecimento, né? Então, um projeto de sociedade que se quer manter o status quo, ou manter exatamente a sociedade como está, que é como, né, desigual,
Para eu manter isso, eu preciso manter também um projeto de educação em paralelo a esse projeto de sociedade, né? Então, essa educação, ela não pode ter diálogo. Essa educação, ela não pode trazer elementos que problematizem, né, as questões políticas, sociais, no âmbito da saúde, enfim. Então, por isso que Paulo Freire tem sido aí perseguido, né, desqualificado, o que é uma pena, né, porque é um dos poucos autores brasileiros reconhecidos, inclusive internacionalmente, por trazer uma teoria da pedagogia do oprimido, né, que vai trazer inúmeros conceitos. Um deles, por exemplo, é o inédito viável, que é um conceito que ele desenvolve brilhantemente como uma possibilidade de esperança, né, de transformação mesmo, porque não basta a gente enxergar a opressão dessa realidade, né, do qual eu sofro enquanto oprimido, mas também pensar um projeto e me engajar nesse projeto coletivamente para que essa situação se transforme, né. E nunca é um indivíduo sozinho, né, nunca é um indivíduo isoladamente no seu bem-estar, mas sim um sujeito coletivo, em sociedade, né, que se humaniza na medida em que outras pessoas também se humanizam. Então, isso causa horror, é óbvio, porque esse projeto de governo que a gente tem hoje é um projeto que precisa de mão de obra barata, quase escrava, né, e precisa também vender os nossos bens ambientais, né, enfim. Então, essa visão crítica e problematizadora da educação popular, com certeza, é aí uma pedra no sapato para esse projeto, para esse outro projeto de sociedade aí, que na verdade é o mais do mesmo, né, potencializado. Mas o pessoal vai ter que engolir Paulo Freire de um jeito ou de outro, né, porque por lei ele é reconhecido como patrono da educação brasileira, e também aí, até então, até onde eu sabia, em alguns anos atrás, era o autor mais citado do mundo. Então, Paulo Freire fez história. Ele tá aqui pra ficar, inteiro. Não vai pra lugar nenhum, né, amigo? Já tá enraizado, correndo em nossas veias da América Latina. Gente, aproveitando, eu queria jogar pras duas agora, pra Carol e pra Sivuca também. Então, um dos princípios da educação popular é a coisa de aprender a partir do conhecimento prévio do sujeito. Então, ensinar através de temas que são relacionados ao cotidiano dele. E aí, isso é uma coisa que eu fico muito curiosa, principalmente em relação à música, mas enfim, queria saber como que isso se dá na prática, se vocês podem dar exemplos a partir da experiência de vocês em sala de aula. Lá no Instituto Alana, né, como eu falei, eu estou há 12 anos na comunidade, atuando na comunidade do Jardim Pantanal. E quando a gente chegou com um projeto de música em um lugar que até então não se tinha música, principalmente a percussão, ela era vista muito ligada à questão da religiosidade. E no primeiro ano, eu tentei entender de onde aquelas famílias eram, de onde elas vinham, para depois eu passar um conteúdo, levar um conteúdo meu, né? Então, a maioria das pessoas que moram lá naquela comunidade, muitos são do Nordeste. Então eu acabei fazendo, eu e a Adriana, né, que é a minha sócia, a Adriana Biacolini, a gente levou muitas coisas em relação à questão da raiz da família deles, né? Então muitos ritmos de Recife, muitos ritmos da Bahia, para primeiro fazer com que eles reconhecessem a identidade deles, né? E lógico, antes de eu levar esses conteúdos, a gente começou a fazer muitas pesquisas para eles buscarem o que os pais escutam, o que eles gostavam, obviamente, aparecia de tudo, né? E a maioria deles nem sabiam artistas locais e muito menos questões rítmicas, né? Eles não sabiam que, por exemplo, o maracatu era de Recife, onde eles moravam. Então, eles não tinham esse conhecimento. Então, quando eu estou em sala de aula, primeiro eu tento entender de onde vêm aqueles alunos, o que eles escutam em casa,
quais são as raízes deles, e aí eu tento fazer com que eles encontrem as raízes deles, para depois a gente começar a explorar as outras áreas, os outros ritmos e por aí vai. Então é uma coisa de não enxergar o aluno só como um receptáculo que você vai despejar um monte de conhecimentos, mas também aproveitar o que ele já traz de bagagem consigo, né? Exatamente. Até para que esse aluno ele se sinta como parte daquele grupo, né? Não, eu não posso chegar numa sala de aula e impor um monte de coisas para a cabeça dele. Eu preciso trazer esse garoto para o meu time. Então, ao nosso ver, né, a maneira como a gente lida com a questão disso lá naquela comunidade, a gente tem que escutar muito o que né, deles primeiro, para depois a gente levar conteúdos nossos, né? E você, Caroline, conta um pouco da sua experiência aí, tem experiência com agroecologia, com essa cultura, conta um pouco aí pra gente. Bom, nos trabalhos que eu desenvolvi com comunidades de base, com o pessoal da agroecologia, em assentamentos rurais, cooperativas de catadores, a gente sempre se inspirou muito no próprio Paulo Freire, entre outros autores e autoras que trabalham nessa perspectiva do diálogo, né, ou da dialogicidade, como mediadora do processo educativo. Acho que algum dos engodos que a gente vive hoje na educação popular ou numa educação mais dialógica é sempre essa disputa entre a educação popular, ou esses conhecimentos trazidos do saber de experiência feito, né, do cotidiano, em disputa ou em contraposição com o conhecimento científico instrumental, seja ele de qual área for, né, da música, da dança ou das ciências, matemática, enfim. E esse conhecimento, ele pode, na verdade, esse encontro de saberes, ele pode gerar um conhecimento ainda mais potente, diversificado e cada vez mais próximo da realidade ou transformador da realidade, né? Então, nos trabalhos que eu desenvolvia, era sempre um equilíbrio, né, porque eu já vi, assim, algumas práticas, e já me vi, inclusive, fazendo isso, era chegar num grupo e dizer, vim aqui aprender com vocês. E aí as pessoas olhavam para mim e diziam, não, querida, é você que veio aqui ensinar, e a gente quer uma aula exatamente como você teve na faculdade, a gente quer uma aula tradicional, cadê a lousa e o giz? Pode ensinar pra gente, porque a gente quer esse conhecimento aí que você tem. Você se deu bem com ele, não se deu? Por que agora na nossa vez você quer mudar? Quer fazer círculo? O que é isso? Então, as próprias comunidades, elas levantavam questões que são muito importantes e que fazem sentido. Porque eu já vi muita educação popular, muita gente que vai para as comunidades sem saber muito bem o que vai fazer e o que quer fazer. Qual o sentido desse trabalho, né? Então, as comunidades, elas também estão sempre desconfiadas, né, dos educadores e educadoras que chegam lá com boas intenções, entre aspas. Então, precisa deixar muito claro o que se quer, né? E o que se quer é potencializar a aprendizagem, seja, né, do lado das comunidades, seja do lado da universidade, seja do lado, enfim, né, de quem é o educador e o educando. Nesse sentido, a minha experiência, ela vai revelando um pouco desse processo, quanto ele é mágico, né? E Paulo Freire nos ensina a fazer os círculos de cultura, né? Trazer os temas geradores. Como são esses temas geradores? É exatamente isso que a Sivuca falou, né? É trazer esse contexto, né? Mas de forma natural, de forma dialogada, de forma também problematizante, né? Não é só, fala aí um pouco da sua história. Não é assim, né? Cria-se toda uma dinâmica de deixar as pessoas à vontade também para trazerem o seu conteúdo. Então, existem ferramentas metodológicas para isso, né? Para que esse encontro de saberes aconteça, né? De forma bastante potente. Então, o diálogo é esse mediador. Isso é bastante interessante, assim. Muitos desses espaços de educação popular acabam meio que se tornando redes de apoio dentro dos territórios, né? Então, um lugar não só para os alunos estarem, mas, enfim, para a comunidade ao redor também se apropriar desse espaço. Então, eu queria perguntar para vocês, como vocês acham que esses pontos de educação popular impactam a realidade local, assim, das comunidades? A Sivuca, eu sei que ela tem no projeto dela uma coisa do aluno depois se tornar professor, enfim, como é que são esses ciclos? Como é que funciona, né? A coisa vai ganhando uma vida própria localmente? É muito bacana essa pergunta, né? Porque lá no
falando muito da comunidade que eu atendo, né? Quando eu decidi que eu queria fazer uma prática em conjunto, que eu queria ter uma banda, eu nem tinha noção, eu só queria fazer com que as crianças e adolescentes daquela comunidade aprendessem a tocar. Mas eu nem tinha noção da potência que estava sendo criada ali, né? Então, por que a potência que estava sendo criada? Primeiro, onde eles estariam encontrando uma profissão, e logo na sequência a gente conseguiria fazer com que aqueles meninos e meninas pudessem levar o sustento para dentro de casa. No começo a família ela não apoia, né? Ela não acredita que aquilo poderia se tornar em algo muito grande. Passando-se um tempo, os próprios pais, eles querem que os filhos vão para aquele lugar, vão para aquele espaço, onde aquele espaço eles sabem que os filhos deles podem ter um futuro melhor. Então, é muito gratificante a gente poder fazer isso, né? Como você falou, a criança ele chega no nosso projeto como um aluno, aí ele passa para uma prática em conjunto, aí ele vira aluno multiplicador, que ele já começa a cuidar daqueles que são mais velhos, né? É outro problema que a gente tem na maioria dos projetos sociais, que infelizmente quando o garoto ou garota está para completar 17, 18 anos, eles têm que sair do projeto, né? Porque o projeto não pode dar continuidade com eles por conta da faixa etária. E aí a gente decidiu que a gente queria fazer de uma maneira diferente, fazer com que esses meninos que entrassem nessa faixa etária, eles virassem alunos multiplicadores. Inclusive a gente conseguiria justificar de mantê-los no projeto e, na sequência, eles poderem, fora do projeto, trabalhar com isso, né? Então, a gente tenta fazer um percurso com eles de começo, meio e não vou falar o fim, né? Porque a gente não quer que chegue o fim das atividades musicais deles. Mas esses, né, no caso, lá no Jardim Pantanal, tem um impacto muito grande essa coisa de poder ter um lugar onde as famílias querem, né, com aquilo que, como eu falei, né, eles não queriam deixar os meninos fazerem as aulas de música porque estava ligado à religião, porque infelizmente eles não sabiam que não era isso. E aí hoje, a maioria desses jovens multiplicadores são um exemplo dentro da comunidade e todo pai, toda mãe quer que o seu filho seja como esse jovem. Respondi aí para você? Respondeu super. Inclusive eu queria perguntar então, a princípio tinha uma resistência, né, familiar, mas hoje em dia vocês se relacionam também com os familiares desses jovens, é isso? Tem uma coisa próxima. A gente tem um acompanhamento direto aos pais, né? Inclusive, até nesse momento de pandemia, eu recebo mensagem de mãe pedindo para eu conversar com o filho, porque está com problema, que não quer fazer as lições de casa, e ele sabe que para ele continuar no projeto, para ele continuar na banda, ele tem que dar conta da escola também, enfim. Então, a gente super tem essa relação muito boa com os pais, mas foi uma coisa de construção, né? No começo, eles não queriam nem saber, porque acabava que os filhos ficavam pegando as panelas, as coisas, batucando dentro de casa, e o pai via que aquilo não era um futuro para ele, né? Para o filho dele. Não, na cabeça deles, eles tinham que trabalhar e registro na carteira, então, enfim, aquela coisa que a gente já sabe que é muito fechada, né? Mas hoje, todos eles abriram essa possibilidade de mudança e de transformação, não só para o filho, mas como para a família inteira. Agora, interessante, dentro desse próprio tema que a Sivuca está falando, deve ser interessante a transformação a partir da agroecologia, porque deve impactar, fazer uma transformação social, nitidamente deve ser bem visível isso, né?
Ou estou enganado? Sim, com certeza. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho na pergunta Carol, anterior, por conta dessa questão do impacto, né, da transformação local, do desenvolvimento daquela comunidade, como vai, assim, contaminando positivamente, né, o vizinho, outras pessoas que se inspiram ou que observam, como a própria Sivuca trouxe o exemplo, né. E aí eu queria contar um pouquinho da experiência nas cooperativas de catadores e catadoras, uma questão que aconteceu, que foi muito interessante. Num dos trabalhos, a gente foi preparado, né, a equipe foi preparada para uma formação política e também uma formação organizacional mesmo, autogestionária das cooperativas. Então, na verdade, eram grupos de catadores e catadoras individuais que trabalhavam, às vezes, vendendo coletivamente os seus resíduos que eles coletavam nas ruas, mas que a gente, então, estava fazendo um processo de formação para que virassem uma associação ou uma cooperativa e apresentando também os benefícios que o grupo teria nessa venda coletiva ou nesse agrupamento, né, nessa forma de organização. E aí a gente foi tentar elaborar o estatuto de formação da cooperativa, e essa era a nossa intenção formativa. Mas chegando lá, o que foi, o que apareceu, né? Quando a educação, quando o processo educativo ele é mediado pelo diálogo, existe a possibilidade de aparecerem coisas que fogem completamente do escopo, né, do que foi pensado enquanto prática pedagógica, né? E aí essas demandas elas vão aparecendo, elas nunca vêm sozinhas, né? Então, por exemplo, uma mulher que sofreu violência do seu próprio colega de trabalho. Então apareceu aí as relações de gênero, né? Que não basta superar, enfim, uma sociedade de classes, não basta superar o capitalismo. Existe aí uma violência de gênero que né, transpassa toda essa situação. Uma outra questão que ia aparecendo e que atravessava mesmo o processo educativo, que na verdade tinha uma outra intencionalidade, era a questão da alfabetização, né? Como é que as pessoas vão assinar um estatuto ou um regimento interno de trabalho, né, do local, da cooperativa, enfim, se elas não sabem assinar o próprio nome. Então, essas questões elas vão aparecendo, né, de uma desigualdade latente e muito assim cruel das pessoas não terem acesso a informações básicas, né, acesso a direitos básicos, enfim, universais. Enfim, então o espaço, quando ele tem um diálogo verdadeiro, né, e as pessoas, esses educadores e educadoras populares estão dispostos também a pensar situações que fogem do seu âmbito, né, ali profissional. Muitas vezes a gente tinha que correr atrás do que era um trabalho psicológico, um trabalho de apoio, então fazia várias associações com o pessoal dos CRAS, né, enfim, da cidade, e a gente ia procurando articular outros apoios, porque tinham demandas que eram muito específicas que a gente não dava conta, né, coisas assim muito até perigosas, que colocava inclusive a nossa vida em risco, né, a nossa vida, o nosso trabalho ou a de nossos familiares. Então você vai criando uma rede de apoio, articulando outros atores sociais que são responsáveis por essas frentes, então você acaba fazendo cumprir também, né, esse papel, porque muitas vezes a rede ela não se conversa, né, então eu não converso com a psicóloga do CRAS, eu quero dar conta de trazer um problema que foi levantado nos círculos de cultura, por exemplo, como violência de gênero, e o que fazer com essa mulher que foi violentada, né, se a gente não vai acessar dentro das políticas públicas o que se tem para oferecer a essa mulher, né? Eu não posso levar ela para minha casa pessoalmente enquanto indivíduo. Eu até posso durante uma semana, mas, né, durante um ano, e o que eu faço com 7 filhos que ela tem, e o que eu faço com, né, o marido que está batendo na minha porta agora e também quer me matar ou quer me bater, enfim, então são situações muito delicadas que a gente precisa construir uma rede forte de apoio e fazer cumprir essas políticas públicas, né, sociais. Com relação à agroecologia, são muitos os saberes, né, com a terra, assim. Então a gente sai do ambiente urbano, né, que tem todos os seus problemas socioambientais, e vai para o ambiente rural, onde a gente tem também, às vezes, práticas desiguais, né, entre homens e mulheres. A relação de gênero ela permeia, então em todas as ações que eu realizei com grupos que sofrem por vulnerabilidade econômica, principalmente, são muitas as desigualdades que são atravessadas, né? São muitas as opressões, ela nunca vem de um lado só. Então ela é de gênero,
gênero, ela é econômica, ela é uma desigualdade de acesso à saúde, né? Enfim. E na agroecologia, o que a gente pode perceber, assim, é a divisão sexual do trabalho, então uma luta constante de valorizar esse trabalho da mulher em casa, né, do trabalho, então, tanto na terra, mas também tanto nos afazeres domésticos, né, e isso vai aparecendo nos círculos de cultura, quando uma vez uma mulher me questionou, por que eu não posso cozinhar quando eu chego em casa, né? E a gente já vai com uma visão feminista também forte. Eu estou trazendo aqui as contradições que me fizeram refletir sobre também o papel de uma educação popular crítica, mas que também faz a crítica sobre sua própria prática, tá? Então, sim que existe uma divisão sexual do trabalho, exploratória, mas neste caso que eu vou destacar agora, era exatamente o contrário. Era, assim, uma mulher completamente consciente da sua vida, do seu trabalho, da sua relação com seu companheiro, né, da sua relação familiar, e ela disse pra mim, olha, eu tô cansada de algumas universitárias virem aqui e falar pra mim que eu sou oprimida porque eu lavo a louça e faço o almoço. E aí eu dizia, mas você gosta, né? Você não acha que essa tarefa poderia também ser compartilhada com seu companheiro? E ela me disse, não, tudo bem, na hora de lidar na terra, eu prefiro muito mais ficar com a semeadura e o meu companheiro é que faz o trabalho mais árduo, que é fazer todas as covas, né? Abrir todas as... Eu não gosto de falar cova, né? Os berços, enfim. E eu faço a semeadura e depois ele que faz todo o trabalho mais árduo. E eu fico com essa parte porque eu gosto da cozinha. A cozinha é minha, né? E eu não me importo que ele fique lendo o jornal, até porque ele me atualiza das notícias. Esse era um grupo de camponeses, uma família que já sabia ler e escrever, já teve alguns acessos básicos já garantidos. Então, assim, um outro nível de condição do diálogo, né, de me colocar em igualdade humana nessa discussão, né, porque ela tem uma capacidade de fazer análises também, né, ela não é só oprimida, né, então, assim, isso é muito interessante, muito enriquecedor, porque faz a gente que é da academia também sair desse lugar de sempre olhar tudo como opressão, sem estar por dentro da história, né, sem consultar os próprios sujeitos ou atores dessa história, que conseguem fazer análises profundas sobre sua própria história. Então, o protagonismo popular no diálogo também é importante. Não, e não chegar também com nossas preconcepções, né? Tipo, olhar realmente para a realidade local, ao invés de ficar encaixando nos rotulinhos que acho que a gente já traz pronto, né? Meninas, vocês falaram de bastante exemplos, assim, práticos da experiência de vocês com a educação popular, e isso acontece no olho, né? E a gente tá vivendo um momento de pandemia em que os cursos EAD viraram a única opção, e não só viraram uma única opção, como possivelmente são uma tendência futura. E aí, diante de tudo isso, eu queria perguntar para vocês quão importante é a educação presencial. Eu estou aí desde abril com ensino à distância e no caso, por exemplo, né, do nosso bloco tem funcionado muito bem, né? O bloco ele é para pessoas que usam a música como atividade complementar e o bloco só existe, inclusive, por conta dos alunos multiplicadores da Bandalana, né? Porque a gente faz gerar o primeiro emprego deles como auxiliares de música, como auxiliares de professores de música, enfim. Porém, quando a gente fala mesmo do bloco, que alivia um pouquinho, né, esquenta um pouquinho o coração com o ensino à distância, mas faz total diferença quando a gente está no presencial. Isso estamos falando de pessoas que têm condições legais de vida, que tem um espaço bacana para poder fazer as aulas, que tem uma internet boa. Agora, quando a gente fala de uma comunidade, que nem sempre as pessoas têm uma internet boa, às vezes até tem condições de ter, mas a internet não chega no local. Quando se deu início à pandemia, a gente da Bandalana até tentou continuar com as aulas, porém, muitos dos nossos alunos começaram a ficar frustrados porque eles não conseguiam entregar, né, a sua lição de casa ali, por conta dessa questão da internet. Então, nós resolvemos não fazer mais as aulas, até para não frustrar esses alunos, e aí a gente acabou fazendo alguns encontros, levando
pessoas para poder ter um bate-papo. A gente teve um médico falando sobre a questão do Covid-19, nós tivemos uma educadora financeira, enfim, bate-papos que não eram obrigatórios, até por conta dessa questão de não ter uma internet legal, e faz total diferença o presencial, porque inclusive a gente está perdendo aluno, né? Perdendo aluno para coisas não tão bacanas, né? Porque ele tinha ali a válvula de escape, que era o projeto social, que era a música, e de repente ele não tem mais aquilo. A gente não está ali diariamente com aquele aluno. Então, infelizmente, a gente perde para outras coisas, né? Tanto para o tráfico quanto para o crime. Enfim, é bem difícil e faz muita falta, né? O ensino à distância, ele ali, como eu falei, ele aquece um pouquinho o coração, mas no nosso caso, da música, o presencial, ele é essencial. Sim, tem coisa que não se substitui, né? É difícil de... Gente, é possível se ter as aulas, sim. Inclusive, eu dou aula, assim, praticamente todos os dias. Para algumas pessoas que dependem da música para sobreviver e outras que usam a música como atividade complementar. Mas não é todo mundo, né, que consegue... Porque não é só você ligar a sua câmera do computador ou do telefone e dar uma aula. É bem complicado. E, Carol, em relação a você e as suas práticas, como é que funciona sair do presencial, enfim? Bom, eu acho que o grande problema está em querer transformar a educação presencial de forma fazer uma transposição, né, da educação presencial para a educação à distância, achando que é a mesma coisa e que se usa a mesma metodologia. Eu acho que a educação à distância, ela tem um método específico de se pensar, de se organizar, as ferramentas metodológicas, acho que ela tem os seus méritos, né, eu não desacredito da educação à distância como uma proposta de educação para alcançar sociedades que ainda não conseguem ter grupos, né, enfim, que ainda não conseguem ter acesso ao ensino presencial, né, à educação presencial formal, ou não formal também, mas fazer essa transposição de forma impensada e achar que é a mesma coisa, né, como a própria Sivuca falou agora, para mim é de fato o maior problema, assim, e sem contar que, assim, nem todas as pessoas têm acesso a essas tecnologias, né, tem celulares de qualidade, ou tem celulares, ou tem internet, né, tem aí comunidades que nem internet tem, ou às vezes tem um celular para uma família de 6 pessoas que aí precisariam usar o celular. Quando a gente fala de diálogo, né, o diálogo ele preconiza alguns valores, né, para ele se estabelecer dentro da perspectiva freiriana, né, que é a palavra verdadeira, o olho no olho, o sentimento, né, o amor pela sociedade, o amor pela humanidade, pelo ambiente, enfim. E aí na educação à distância tudo fica muito mais distante, de fato, né, o próprio olho no olho, ele fica mais difícil, né, eu não consigo sentir muito bem o que a pessoa está passando, enfim, tem várias questões, né? Então não é substituível, com certeza. E para mim, a gente está vivendo num momento bastante delicado, porque é a precarização do trabalho, né? Então, se a gente vai para uma educação à distância precarizada, onde os professores e professoras, mediadores, tutores, enfim, passam a receber por bolsas de trabalho, né? O que a CAPES tem feito hoje, assim, para mim é bem entristecedor, porque é desqualificar mesmo o trabalho formal, toda a conquista de direitos que a gente teve ao longo da história, né? Hoje em dia eu vejo, assim, bolsistas com doutorado, especialização, com alta escolaridade, né? E experiência de 3 anos, porque você precisa ter no mínimo 3 anos de experiência docente, ganhando R$1.300, que é uma bolsa CAPES hoje para um professor modalidade à distância. Então, assim, isso vai baratear a mão de obra a rodo, né?
fora os cursos de má qualidade na educação à distância que também vão se propagar e nadar de braçada aí nessa oportunidade. Então, assim, esse é o cuidado que a gente precisa ter, é usar, acho que as tecnologias ao nosso favor, sim, mas antes disso, a gente precisa garantir esse acesso igualitário, né, a todas as pessoas, porque como é que a gente vai falar de uma educação à distância ou o ensino remoto, que é o que a gente está passando hoje, né, se as pessoas às vezes não têm água para lavar a mão, né, não tem televisão, não tem energia elétrica para ligar o computador ou o celular, sequer um celular, enfim. Então, são questões que a gente precisa trazer à tona, porque senão, se elas não aparecerem, esse projeto que está sendo previsto aí pelo nosso atual governo vai nadar de braçada, porque conta muito a favor, que é precarização do trabalho, baixos salários, desvalorização do profissional da educação, né, e a educação ser reduzida ao ensino sem essa interação, né, seja presencial ou à distância, aulas gravadas, então seriam aulas gravadas que podem ser usadas, né, conforme for a vontade do coordenador de curso, enfim, do gestor ali. Então, penso que é um problema a se pensar, sim, não dá para a gente achar que é mares e flores, né, enfim. E eu queria até aproveitar, já dentro desse contexto, a gente está falando aí de cursos EAD, de rede, enfim, mas de outra forma, eu estou aqui pensando, me corrija se eu estiver errado, Paulo Freire, ele trazia alguns aspectos como horizontalidade, autonomia, e a gente está vivendo aí um momento que estamos constituindo uma sociedade em rede, no qual os indivíduos aí também têm um processo autônomo de aprendizado. Como que a gente consegue, se é possível, que dá para conciliar o pensamento de Paulo Freire com essa sociedade em rede que está sendo produzida hoje? Eu penso que é criar ferramentas mesmo que possibilitem o diálogo, que possibilitem as pessoas pensarem nessa realidade ou nessa outra realidade que a gente sonha e que a gente pode construir. Eu acho que usar a tecnologia ao nosso favor para pensar a transformação social, para pensar a superação de desigualdade, ela pode ser importante. Quando a gente vai para as redes sociais, né, hoje em dia, os próprios movimentos, eles têm se apropriado cada vez mais dessas redes, tanto para fazer a denúncia de situações de opressão vivenciadas por eles, né, como também o anúncio de possibilidades. Então, Paulo Freire sempre falava bastante desses dois polos, né? Então, sempre que fazer a denúncia, que a gente saia desse lugar e vá para o anúncio, ainda que esse anúncio não seja a superação total dessa desigualdade ou dessa opressão, né? Então, sempre olhar para a história como um processo de liberdade, um processo libertador, o vir a ser. Então, pode ser que ainda não seja, porque ainda não é o momento, né? A gente tem muitas situações adversas que nos impedem ainda de ser mais, né? É um conceito que ele usa também, mas que a gente precisa dar esse passo adiante. Então, a cada passo você vai alcançando cada vez mais esse horizonte utópico, né, que para o Paulo Freire é alcançável. Se fosse a utopia eternamente aquilo que você busca, né, é sempre um novo sonhar para o Paulo Freire, né, e essa esperança de busca por um mundo melhor e de luta, enfim, não é do verbo ficar esperando acontecer, né? É do verbo esperançar, não do verbo esperar essa esperança. No sentido que é preciso agir para que esse mundo aconteça, esse mundo que eu quero. E as mídias sociais, elas vieram para ficar, não tem como a gente negar isso. Então, esse próprio programa, o próprio podcast, então, assim, ele tem uma intencionalidade, né, que é de contribuir para uma formação de opinião, esclarecimento sobre temas que são negligenciados em outros
em outros espaços de comunicação. Então, com certeza, essa sociedade em rede, ela continua sendo uma sociedade desigual, ela continua sendo uma sociedade de classes, a gente não pode perder isso, ela continua sendo uma sociedade machista, isso não foi superado, certo? Mas então, essa sociedade em rede, ela pode fazer a denúncia, ela pode articular ações, né, buscar possibilidades e também reunir experiências, porque o que eu vejo, assim, é que a gente sempre está tentando inventar a roda, né? E esse processo, ele é muito árduo, ele é muito, ele demanda muita energia, muita fibra, né? E também muita instrumentalização. Quando a gente coloca essa rede para conversar, né, e eu tenho acesso a trabalhos, acesso a ações, enfim, de outros grupos populares que conseguiram superar certos desafios que muitas vezes são comuns, né? Eu consigo, então, dar um passo à frente, né? Não preciso inventar a roda novamente, eu vou partir daquilo que já foi feito. Então, eu entendo que essa sociedade em rede, as mídias sociais, enfim, as tecnologias de informação, elas precisam ser utilizadas, mas não só utilizadas, porque, assim, tem algumas tecnologias, né, que elas não foram pensadas para essa democratização, para essa transformação social. Então, a gente também precisa criar tecnologias, né? São dois movimentos, eu penso. A gente precisa adequar essas tecnologias aos nossos interesses, né? Porque elas foram pensadas muitas vezes para um projeto de sociedade capitalista, né? Que prevê lucro, que prevê outros valores que não de uma sociedade mais democrática, mais socialista, ou enfim, mais igualitária, né? Então a gente tem que caminhar em duas vertentes, por dentro, né? Então adequando essas tecnologias, deixando elas a serviço da sociedade, mas também criar novas tecnologias que sejam totalmente revolucionárias, que sejam já pensadas para um outro projeto de sociedade, né? Então eu fico pensando muito nessa questão da sociedade em rede, nessas duas vertentes. Maravilha, muito bom, muito bem respondido, incrível. Carol e Silvani, Sivuca querida, eu fiquei muito feliz de ouvir vocês. Eu acho que a gente fala muito de teoria e vocês trouxeram um aspecto muito prático para a gente entender um pouquinho de princípios da educação popular na experiência cotidiana mesmo. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no programa. Eu queria que vocês deixassem também, gente, referências, sites das organizações que vocês trabalham ou dos projetos que vocês estão envolvidas para a galera que quiser acompanhar ou que quiser colaborar, enfim, se vocês puderem deixar aqui para os ouvintes. E as redes sociais de vocês também, Sivuca. Isso, boa. Contigo, Sivuca. Vamos lá. O Instituto Alana, né, como eu falei, ele tem lá os 12 programas diferentes que o Instituto Alana é voltado exatamente para transformar o mundo em um mundo melhor. E a gente trata muito em relação à questão da educação. Então, se vocês colocarem Instituto Alana, vocês já vão nos encontrar e aí vocês encontrarão também todos os programas dentro do site do institutoalana.org.br. Os meus projetos pessoais, que está tudo junto e misturado ali com o próprio Instituto, mas colocando Silvani Sivuca, já também me encontra, ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc., ou direto pelo site, que aí é um portal e aí vocês encontram tudo sobre todos os projetos. O site é silvany.com.br. A gente que agradece aí a sua presença e muito bom ter você conosco aqui. Com você, Carol. Bom, eu não tenho, assim, muitas redes. Eu tenho a minha rede pessoal, que é Caroline Lins, né, Ribeiro. Onde eu atuo hoje como voluntária é na Associação Comunitária Quintal Aroeira, que vem desenvolvendo um trabalho de jardim de infância. Então, eu estou vivendo um momento bastante específico da minha vida por ter me tornado mãe, né, da Luna. Então, eu voltei os meus esforços para a criação de um jardim de infância aqui,
na cidade de Bertioga, que tem uma deficiência mesmo nessa área de ensino, não só nessa, mas enfim. E aí eu me deparei com mais 10 famílias que estão buscando uma outra educação, uma outra cultura aqui para o município, e aí a gente fundou essa associação cultural, né, essa associação comunitária. Então, para quem quiser acompanhar esse trabalho, ele está um pouco distante das experiências que eu trouxe, mas está sempre articulado com outras ações. Então, a gente tem o coletivo Banana Verde, que trabalha aqui com comercialização de produtos naturais e produtos artesanais também, alimentos, né? Temos a Frente de Educação, que trabalha com a permacultura, trabalha com o brincar, enfim, com vários princípios, inclusive da antroposofia, para pensar um ambiente comunitário de paz, um ambiente também mais diverso, inspirado também na arte, enfim. E aí esse é o Quintal Aroeira, tudojunto.com.br. E para quem quer acompanhar mais essa discussão da economia solidária, dos movimentos sociais, articulado com a educação do campo, que é uma área incrível, protagonizada pelos movimentos sociais, né, tanto de luta pela terra, quanto outros movimentos sociais articulados, né, um movimento bastante multifacetado, mas com características populares, né, e que protagonizaram aí um projeto de educação pensada a partir dos oprimidos, né? Então, assim, é muito interessante, quem quiser acompanhar, procurem Educação do Campo, eles têm um projeto de educação que já foi aprovado, enfim, já está nas diretrizes básicas, né, da educação, mas que vem sido aí boicotada, enfim, por esse governo. Mas é bacana acompanhar quem quiser um pouco sobre a educação do campo. E Paulo Freire na veia, acho que é importante a gente ler a fonte, né, que são interpretações e leituras a partir do meu olhar, da minha experiência. Então é importante que as pessoas acessem os clássicos para tirarem suas próprias conclusões, né? Então, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, que Paulo Freire consegue aí fazer uma autoanálise crítica da sua própria produção e prática, né, teórica. Então, Pedagogia da Esperança é muito interessante. Quem tiver que escolher entre os dois, vai para Pedagogia da Esperança, porque ele vai fazer uma revisão generosa da Pedagogia do Oprimido, inclusive se desculpar com um grupo de mulheres por trazer uma linguagem machista no seu livro anterior. E é muito bonito, porque no Pedagogia da Esperança ele vai dizer que nas próximas obras e nas próximas reedições, né, das obras anteriores, ele vai consertar essa linguagem machista, porque mudar a linguagem é o primeiro processo de mudança do mundo. Então, é muito interessante a forma como ele aborda também essa questão da fala, né? Paulo e é Freire, isso. Minha gente. Paulo Exatamente. Freire, nada mais, ninguém menos. Boa, e outra coisa rapidinho, as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, gente, tem feito um trabalho lindo de extensão dentro das universidades, um movimento de resistência muito bacana que vale a pena conferir também. Todas aí as universidades públicas sempre tem algum projeto de extensão vinculado a essas incubadoras aí, que tem trabalhado diretamente com o movimento social, educação popular, trazendo esse diálogo de saberes para dentro da universidade, produzindo conhecimento de qualidade e mais próximo aí a essas demandas populares. Minha gente, obrigado pela presença de vocês. Babô, apaga a luz pra gente. Valeu por nos acompanharem, continuem conferindo nossos conteúdos aqui na Rádio Brasil Atual, nas redes sociais do Justificando, acompanhem o trabalho das meninas, que eu acho que são iniciativas e projetos incríveis, que acho que renovam nossas esperanças, tem muita gente boa fazendo coisas legais, a gente fala de muita desgraça aqui no podcast, a gente fala de Bolsonaro, de, enfim, crimes contra a humanidade, genocídio, então eu acho muito bom quando a gente tem pessoas, a gente vê, assim, exemplos legais de gente que tá fazendo coisa boa, né? É importante, senão a gente fica só na desgraça. Então, vocês, meninas, foram muito uma luz aqui pra gente. Até semana que vem, né? É isso aí, mirando na utopia. Até a próxima semana, gente.